Fala galera, professor João Vitor aqui, hein? Então, hoje nós temos um momento especial, né, com o Joab, com o Bruno aqui. Hoje o Joab ele vai passar uma partida que ele jogou aí recentemente. Para quem não sabe, o Joab é o atual campeão brasileiro sub-20, né? E aí essa partida foi especial porque ele finalizou o torneio, né, e sagrou-se aí campeão para poder jogar o campeonato absoluto aí do Cearense, né? E agora eu deixo aí a partida, né, a análise com o Joab. Bora lá, Joab. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bom, essa partida foi uma partida bem interessante, uma partida contra um oponente lendário, basicamente, né? Não tão conhecido assim, mas é um jogador que merecia muita popularidade. Estou falando aqui do mestre Fid Jung, né? Jogador aí muito forte, por muitos anos dominou o xadrez cearense. Hoje em dia, certamente, é um dos jogadores mais fortes. E, bom, é uma partida muito interessante. A gente começou aqui com essa preparação. Não sei se o Jung tinha olhado essa mesma posição, mas essa posição especificamente foi repetida em 2015, salvo engano, por Crico e Mequinho. O Crico estava de brancas, acabou fazendo a partida modelo assim contra o Mequinho. E aqui eu já comecei a entrar um pouco na cabeça do Jung, porque certamente ele não esperava que eu ia simplesmente copiar os lances dele, né? A posição completamente simétrica. Então, eu acho que ele pensou que eu tentaria, sei lá, contra cavalo F3 aqui, a tentar desequilibrar aqui um C5 ou D5, e para uma abertura que talvez eu tentasse manter mais o jogo assim e tentar algum tipo de vantagem, coisa que eu acho que não funcionaria muito bem, já que é um jogador muito forte, muito experiente, então eu tentei fugir um pouco da abertura, mais direto, assim, né, mais fora da teoria mesmo. Eu tava olhando algumas linhas antes da partida, tava vendo principalmente se ele jogasse o D4, que é um lance que ele tava jogando bastante nesse torneio. E eu não gostava muito dessa posição, depois de cavalo F6, que é o que eu costumo jogar, ele jogava cavalo C3 simplesmente. E aí tava uma posição bem ridícula de jogar, não gosto de jogar esse tipo de posição. Porque depois de D5 e cavalo F3 aqui, não tem muito como eu explorar a tática. E é um jogo muito posicional aqui, não é o tipo de jogo que eu costumo tentar puxar para as minhas partidas. Em vez disso, a gente seguiu essa teoriazinha bem interessante. Eu vou tentar desligar aqui a engine, para vocês não pegarem spoiler de quem estava melhor, né? Baseado na avaliação de computador. Deixa eu ir. Então, aqui começou, acho que o ponto principal da partida. Ele rocou, né? Eu poderia seguir imitando ele, mas tem uns certos perigos, né? Você começar uma simetria muito longa numa posição de xadrez. Eu joguei C5 nessa posição. Um lance que eu gostei bastante, né? Domina essas duas casas, prepara para colocar o cavalo em C6, né? Sem precisar, obviamente, colocar ele na frente do peão. Não é um conceito que sempre deve ser seguido, mas nessa posição especificamente eu gostei da ideia de jogar C5 primeiro, né? Pra gente não ficar na frente aqui do peão. E o cavalo fica bem mais móvel, ele pode vir para D7 depois, pode, sei lá, pular para 6, C7. Fica muito mais flexível com o peão já em C5, né? Fora que também ele evita uns D4, que seria bem chato. Por exemplo, jogar o cavalo C6, D4, que já é um lance que me incomodaria bastante, né? Eu teria que fazer ou esse, para tentar evitar o D5 a longo prazo. C5, ele evitou o C4, né? Poderia mais uma vez puxar para uma simetria, né? Inclusive foi o que eu fiz a partida. Mas aqui o Jung ele fez uma ideia muito bacana. Tudo que eu esperava nessa posição era que o Jung ia fazer 3, D4 e depois puxar esse cavalo para D2, enfim. Posição normal, mas ao mesmo tempo ele gosta de ter desequilíbrios, né? Jogar com E3, D4, dominar o centro. E se eu tentar copiar ele, né? Lembrar que eu sempre tenho tempo a menos. Então ele vai em algum momento pegar uma decisão melhor do que eu no centro, então de algum desenvolvimento e vai acabar ficando melhor na posição. Em vez disso, ele mandou esse cavalo A3. E, bom, tem as suas ideias de cavalo B5, de cavalo C2 para D4. Ele jogou o cavalo, eu joguei o cavalo C6, ele jogou o cavalo B5. E nessa posição eu me lembro assim que a gente estava bem parelho no tempo, mais ou menos 45 minutos, 50 minutos para cada jogador aqui. E eu pensei um pouco nessa posição já sobre como eu deveria jogar. Eu pensei em três lances principalmente. O primeiro foi D5, nessa posição, que foi um lance que eu pensei durante uns 2 ou 3 minutos, mas eu percebi que já não era uma boa ideia, porque se eu tomo de dama aqui, leva esse duplo.
e fico numa posição bem inferior. E se eu tomo de cavalo, ele vai trocar os bispos. E nessa posição especificamente eu não gosto muito de perder esse bispo agora, né? Esse diagonal parece bem interessante para ele, ele vai ter um Z3, Z4. Talvez ele jogue mais posicional com D3 e tente colocar as peças dele para lá do rei, depois com F4, F5. Não é uma posição que eu gostaria de estar de negras, né? Eu pensei também nessa posição de jogar A6, que eu acredito que seria o lance que o Jung mais queria ver no tabuleiro, que eu já começar a debilitar, e depois de cavalo C3, ele vai ter ideia de cavalo A4, pressionando bastante a minha posição, minha dama fica meio que escrava desse peão de B6. E também pensei no lance que eu joguei na partida, que foi dama C8. É um lance que não muda muito o caralho da posição, né? Eu continuo, talvez, com essa ideia de A6, e talvez também eu tenho a ideia de passar essa torre para D8 e depois fazer D5, né? E não precisa tomar de cavalo. Dito isso, eu acredito que seja um dos melhores nessa posição, esse dama C8, e foi o lance que fez o Jung pensar aqui durante bastante tempo, na verdade. Até que ele fez E3, para fazer D4. Então, né, vocês acabaram de ver que eu fiz uma explicação gigantesca para não fazer o lance A6, né? Por isso que eu fiz dama C8. Mas essa posição, pessoal, ela pede um lance forte. Porque se eu fizer um lance qualquer, por exemplo, aqui, H6, seria um lance para dar um arrasinho pro rei, ele vem com D4, e aqui eu já não tenho um plano muito específico para jogar contra a ideia dele de D5, né? Se eu tomar, ele toma de peão, e fica uma posição muito desconfortável de jogar, né? D5 eu vou estar fechando meu bispo, eu vou estar dando essa casa para ele para sempre, né? De E5 pro cavalo, ele também pode fazer C5 em algum momento. Por exemplo, essa posição aqui, se ele joga a torre C1, talvez aqui já esteja ficando mal, assim, para as negras, de fato, assim, né? E aí, por conta disso, eu tinha que tomar uma decisão agora rápida. Se eu jogo um lance fraco, ele vai acabar me dominando nessa posição. Então, agora eu faço A6, né? Ele tem que voltar para C3, e aqui chega, talvez, o ponto principal dessa partida, né? Porque, assim, nessa posição eu tenho vários lances aqui. Eu tenho torre D8, né? Eu tenho E6 para fazer D5. Eu estava até pensando em umas ideias de jogar B5 nessa posição, sacrificando o peão mesmo, para tentar colocar um cavalo lá em D3, né? Via B4, D3. Mas não estava muito claro sobre como eu deveria jogar essa posição. Então, nesse momento, eu olhei assim, fiquei encarando o Jung e pensei qual seria o lance mais desconfortável da posição para fazer contra ele. E eu achei essa ideia bacana de cavalo E4 nessa posição. Um lance bem tático, um lance que já cria problemas na posição, né? Ele não pode... Aliás, ele até pode tomar, mas eu vou tomar o bispo dele, eu ganho um par de bispos, né? E não está muito claro se ele tem compensação pelo esse par de bispos que ele acabou de me dar, né? Então, eu estou entregando o cavalo, basicamente, o jogo cavalo E4. Estou dando o cavalo em 1 aqui, mas tem a ideia de tomar esse bispo aqui dele de B2. E nessa posição aqui, o Jung, ele pensou, acho que 10, 15 minutos, eu fui beber uma água, olhar as outras partidas, estava um pouco nervoso nessa posição já. E assim, o Jung calculou bastante sobre o que ele deveria ter feito nessa posição. Eu acho que ele jogou o lance mais natural, não, lance que... Assim, ao toque é o primeiro lance que vem na minha cabeça, pelo menos, mas o Jung fez um cálculo bem profundo porque ele não queria furar nada, né? Ele queria ver se tinha a possibilidade de tomar, ele queria ver se um H4, aqui, H5 daria certo, mas ele chegou a análise, né, que o lance D4 seria o lance mais forte. E, de fato, é o lance que faz mais sentido na posição, né? Você quer começar a avançar os peões. Nessa posição eu joguei cavalo toma C3, bispo toma C3, e aqui cavalo B8, né? Eu não coloquei ainda os símbolos nessa análise, né? Tipo aquela exclamação, duvidoso, enfim. Eu acho que esse lance aqui, o cavalo B8, é um lance interessante. Talvez não seja o melhor lance da máquina. A máquina talvez goste mais que você jogue peão toma nessa posição. Ou que você jogue um lance como torre D8, ou enfim, outro lance, né? Porque assim, ele não pode avançar e nem tomar nesse momento. O bispo dele tá caindo aqui em C3. Então, o que é que eu pensei nessa posição? Eu vou voltar o meu cavalo, que não tava lá essas coisas aqui em C6. Vou tentar jogar D6 e manobrar o meu cavalo para essa ala. A partir disso aí com D2, eu joguei D6, fortificando o centro. Ele jogou D5, fechando meu bispo, e aqui, cavalo D7. Nessa posição, dito tudo isso, né? A gente tá com mais ou menos uns 35, 40 minutos nessa posição. Eu um pouquinho na frente do Jung, porque ele gastou bastante tempo depois do cavalo E4. Mas assim, vamos ser bem franco, pessoal. Vamos ser bem honesto mesmo, né? Essa posição eu não tenho sequer uma vantagem contra o Jung, né? Uma posição bem equilibrada. Ele tem um pouquinho mais de espaço, né? Em troca, eu acredito que eu tenho algumas ideias nessa posição de romper na ala da dama e também de tentar
manobrar esse bispo aqui para C8, né? Talvez uma possível troca em H3, uma possível avanço mesmo de F5, eu tava com algumas ideias assim desse tipo na minha cabeça. E nessa posição Jung trocou, né, que é natural, e depois jogou E4. Então fica muito claro nessa posição que, mais uma vez, não é interessante que eu faça lances fracos nessa posição, porque senão o Jung vai chegar com um ataque bem poderoso, né? E assim, para vocês terem uma noção, né, do quão forte é o Jung joga de vez em quando o Title Tuesday, que é o torneio de terça-feira dos titulados no chess.com. E assim, é muito raro que ele não faça acima de 5 pontos. Ele sempre faz partidas excelentes e joga de igual para igual contra grandes mestres, né? Então, assim, o cara sempre tá ali jogando contra pessoas de alto nível do mundo e faz boas partidas. Inclusive, ele tem uma vitória contra um atual top 20 do mundo, que é o Parham. Você vai olhar no perfil lá dele no chess.com, ele tem uma vitória contra o Parham, que está no top 20 do mundo atualmente. Então, para você ver o nível da categoria do jogador, né? Então, nessa posição, eu claramente não tinha muito como, sei lá, me ativar nessa posição. Por exemplo, E5, que seria um sonho para mim se ele não tomasse a passando, né? Se ele fizesse qualquer lance aqui, por exemplo, sei lá, do AD1. Eu tô com uma posição extremamente sólida agora, depois de assim. O problema é que ele pode tomar, né? Não passando aqui simplesmente e me destruir. Por esse motivo eu não fiz o E5, eu joguei aqui dama C7, que a ideia aqui tá bem clara, né? Eu quero jogar cavalo E5, né, se possível, e depois jogar F6. Me espremendo para tentar sobreviver nessa posição, mas pelo fato de ele não ter muitas rupturas nesse momento, eu achei que era o melhor plano para ser feito. Então nessa posição ele jogou cheque, que é bem natural. Cavalo E5. Eu analisei que essa posição seria uma posição difícil de defesa, mas uma posição que teria possibilidade de empate para mim. Se ele tomasse, por exemplo, aqui, eu estava analisando esse final tomando de peão mesmo, e bloqueando com a dama em D6. Eu não acho, sinceramente, que o preto tenha qualquer chance de vitória, mas eu não acho também que o Jung, né, o cara que estava de brancas, teria qualquer chance de quebrar essa estrutura, né? Se ele tivesse um bicho de casas escuras, seria bem mais difícil. Mas com esse bicho de casas claras aqui, eu vou fazer o bispo C8 em algum momento, e eu vou rivalizar de altura, né, pelo menos. E H4, eu faço H5, enfim. Eu tenho vários modos de bloquear essa posição. Em vez disso, ele fez um lance muito bacana nessa posição, né? A lógica aqui para o Jung, para ele tentar forçar essa posição a longo prazo, é justamente não trocar peças. Porque se ele troca, ele vai deixando a posição mais simples e quanto mais peça tem para um jogador tático, melhor para ele criar a oportunidade de ataque. Então ele jogou nessa posição aqui, cavalo E1, né? Já ameaçando F4, ganhando meu cavalo. Eu joguei F6, bloqueando aqui a diagonal. Agora, se vir F4, eu posso tirar o cavalo e não tá tendo nenhum tipo de ataque. Então, F4, cavalo F7. E essa posição aqui, sinceramente, ela tem um cheirinho de derrota, assim, porque tá bem feio aqui a estrutura, né? Tipo, ele tá chegando com muita força aqui com os peões, o cavalo tá meio que na defensiva, então, assim, visualmente não parece muito agradável, mas os computadores falam que essa posição aqui ainda tá bem jogável, assim, nenhum problema pro negro. Então, nessa posição ele jogou aqui cavalo D3, né? A ameaça clara é E5. Mais uma vez, pessoal, eu quero muito jogar bispo C8 nessa posição. Só que agora tem um problema. Se eu jogo o bispo C8 agora, eu acabo cortando a conexão das minhas torres. Então, não faria muito sentido nessa posição ter uma torre aqui em A8. A torre não tá valendo nada. Enquanto o Jung pode simplesmente fazer esse lance. E eu não tenho muito como revidar a ideia de E5, que é basicamente esmagadora, né? Por isso que nessa posição eu fiz um lance intermediário, né? Em vez de jogar o bispo C8, eu joguei aqui primeiro o torre E8. Agora eu tenho algumas ideias de jogar o bispo C8, se preciso for. O Jung joga o bispo H3, bispo C8. E aqui ele tinha um lance que, assim, eu não sei se é um lance vencedor, mas é um lance que claramente me incomodaria bastante. Que é esse bispo E6, assim. A ideia tá bem clara, ele quer tomar o cavalo. Que é, assim, nessa posição eu considero a minha peça principal. É a peça que eu não posso perder de maneira alguma. Então, provavelmente eu teria que tomar esse bispo, peão toma. E aqui, eu acho que cavalo H6 já tem boa chance de a gente estar perdido nessa posição já. Porque o cavalo parece que tem uma casa boa em G4, né? Mas e depois de H3, simplesmente, o cavalo não tem casa, né? E F5 não é possível, eu tô cravado. E ele vai jogar E5, né? A longo prazo aqui eu vou estar completamente arruinado. Em vez disso, o Jung, não sei se facilitou a minha vida, mas me deu um ar de esperança depois de bispo toma C8. E agora, depois de torre toma C8, né? Detalhe, eu não posso jogar dama C8 nessa posição, porque E5 aqui, pelo menos a minha vista,
era completamente destruidor, né? Opa. Porque se eu tomo tudo, eu vou para esse final horrível, né? Basicamente. Cavalo toma, dama toma. E aqui eu vou sofrer para sempre, né? Meu peão não vai conseguir romper aqui a longo prazo. Então eu vi essa posição como uma posição já perdedora na posição. Quando ele jogou se eu tomasse de dama, né? Então eu tomei aqui de torre para manter o controle da casa E5, né? Claro. Se vier E5 agora, eu consigo trocar tudo e tô dominando aqui essa casa, né? Eu tenho 2 defesas, 2 ataques. Em vez disso, o Yun jogou esse lance, que é o lance bem óbvio na posição, e eu joguei RG8. Esse que é um lance bem legal, porque agora, se eu jogasse esse de volta, ele simplesmente ia jogar E5. E acontece o mesmo tempo nessa posição. Peão toma, cavalo toma, né? Cavalo toma, peão toma, e aqui torre toma. E aqui ele já ameaça muitos descobertos, né? Talvez eu tivesse cheque e voltasse, mas assim, essa já é uma posição mais difícil ainda de jogar do que a passada, né? A gente não tem nenhuma vantagem posicional e tá completamente passivo depois de torre 6, né? A minha torre tá ruim, né? Se eu jogar aqui, por exemplo, cheque, ele simplesmente sai. Até RG2 talvez seja até mais preciso. E esse peão é uma fraqueza, esse peão é uma fraqueza, ele pode tentar avançar, essa diagonal pode virar uma fraqueza, tudo na posição ficar arruinada, depois de simplesmente eu jogar torre 8, né? Então eu joguei RG8, tentando me segurar, E5, peão toma, cavalo toma. E esse aqui eu considero o ponto que fez o Jung fugir um pouco do objetivo dele na partida. Então, vamos olhar para essa posição aqui um pouquinho, pessoal. Né? Jogam as brancas nessa posição, vou até virar aqui o tabuleiro. Vamos pensar de uma maneira lógica. O Jung é um jogador extremamente forte. Jogador bem tático, um jogador que claramente tem mais experiência que eu. E em posições como essas, era claramente para ele ter uma maneira de arrematar aqui a posição. Então, nessa posição ele pensou bastante, pensou cerca de 10 minutos aqui, a gente já está quase no apuro, ele tinha uns 5 a 10 minutos quando ele jogou o lance, e eu tinha uns 15 a 25, não muito tempo também, já tinha gastado bastante do meu tempo. Nessa posição, o lance mais claro, pelo menos para minha interpretação, é de cavalo toma 5. E esse final aqui, torre toma, dama toma. Opa, perdão. F7, né, para proteger o peão. Esse aqui era o final que eu tinha calculado na minha cabeça. Absolutamente, o branco não tem a mínima, mas assim, a mínima chance de perder esse final. Porque só o branco joga para ganhar. O branco bloqueou a passagem do rei, não tem nenhuma ruptura, esses peões são fracos, e aqui ele tem uma ideia simples, que ele quer passar o rei para cá e depois avançar o peão. E eu não tenho um plano muito objetivo para tentar evitar isso, né? Eu teria que jogar esse, ele vem trazendo o rei, aí eu vou ter que tentar passar o meu rei para cá, e não tá nada claro na minha cabeça que eu já estaria completamente perdido, né? A engine, né, o computador, acha que essa posição aqui ainda tá empatada. Assim, empatada bem naquela, 0,7, 0,8 já pro branco. Uma vantagem que, se for bem trabalhada em um jogo de seres humanos, vai ser uma vantagem decisiva. Em vez disso, para minha sorte, para o meu alívio, eu enviou o cavalo F4 nessa posição. E aqui eu me vi no jogo ainda, né? Porque assim, agora eu tenho um peão a mais, eu tenho um cavalo bonitaço, que lindo cavalo nessa casa aqui de E5. E o Jung jogou isso com a ideia de que ele quer jogar cavalo E6 e criar temas nas minhas casas escuras, né? Essa posição aqui, o computador dá 0, 0, 0, realmente é uma posição completamente equilibrada. Mas agora que eu tenho um peão a mais, quem joga para ganhar já sou eu, né? Mas agora eu tenho que ser muito preciso também. Se eu jogar um lance fraco nessa posição, provavelmente ele vai conseguir buscar iniciativa novamente. Então, torre F6, bem preciso aqui nessa posição. Evita que eu leve o duplo, né? Se eu, por exemplo, tento passar a minha dama assim, eu já levo o duplo. Aí muita gente vai perguntar, pô, Javi, mas aqui você é um capivara, né? Toma com cheque. Parabéns. Mas aqui eu tomo de torre, a dama está atacada, a dama só tem uma casa, que é a casa de D7. E assim, eu não sei vocês, mas essa posição aqui depois de dama D2, simplesmente, passando a dama, como é que você vai defender aqui em H6, né? Em G7, né? E a torre não vem pra cá, tá levando macho, se a torre vier. A dama não passa também, né? Se a dama vier, parabéns. Então, aliás, inclusive, se a dama vier, né? Eu nem preciso
Peraí. Eu ganhei esse, nessa dama vinha pra cá. Depois desse eu nem preciso ganhar dama. Eu posso jogar dama H6 nessa posição aqui, né? Ele não tem como proteger dama G7. Se jogar isso eu vou tomar. Simplesmente. Então assim, essa é uma posição que me traria grandes problemas se eu jogasse o dama D8, né? Mas aqui eu joguei o F6, não preciso. Dama D7 preciso. Se ele trocar aqui, alivia muito pra mim, né? O cavalo fica plantado e agora só eu jogo pra ganhar. Ele jogou esse, então F7. Dama H6, criando teminha. Eu venho. Aqui eu achei que ele ia tentar fazer uma repetição com esse, e se eu voltasse a jogar esse. Claro, eu também tenho a opção de jogar aqui tanto o torre toma quanto o dama G7, que era um lance que eu estava analisando, inclusive. Mas eu pensei que ele jogaria algo nesse esquema, né? Em vez disso, o Jung jogou torre F6 direto. E aqui eu acho que ele perdeu a mão da posição completamente, porque além de trocar material, eu tendo, né, o material mais, eu tenho um peão mais nessa posição, depois de peão toma, eu domino a casa G5, que era a única casa interessante pro cavalo, né? O cavalo nesse ele tá bem, tá bonitinho, mas ele só tinha um pulo, que era esse pulo aqui pra G5. E aqui o Jung, ele já tinha perdido completamente o controle da posição. Então, agora, a partir de agora, né, ele com pouquíssimo tempo, eu só tinha que jogar preciso para tentar converter uma vantagem. Então, aqui depois de G2, né, ele quer evitar esse duplo, com certeza, e também não quer deixar a dama dele passiva. Então, ele move o rei. Eu jogo B5, já tentando tomar aqui e ganhar o meu segundo peão, né? Ele tomou, peão toma. Aqui, com pouquíssimos segundos, o Jung chegou a ficar com 1 segundo no relógio nessa partida, então ele fez o lance praticamente cair no relógio já, A4. Eu tomei, né? Aqui tinha várias opções, eu poderia avançar, poderia jogar C4, né? Mas eu senti que nessa posição, tomar em A4 era a minha oportunidade mais simples de ganhar, né? Porque agora, vamos partir de uma comparação, pessoal. Nessa posição, a gente tem 2 peões passados no tabuleiro. O peão de C, das negras, e o peão de A, das brancas. O problema é que agora é vez das negras jogarem, né? Meu peão vai chegar na quinta primeiro que o dele. Meu peão já tem apoio. E o principal, que vai chegar ainda, depois de C4, né, o Jung jogou a torre B1. Então, além de tudo que eu já somei nessa posição, eu ainda vou chegar em C2 ganhando tempo na torre, né? E nessa posição, depois de torre B1, o mestre Fid Jung me ofereceu empate. Eu tinha cerca de 1 minuto no relógio nessa posição, a gente estava bem apurado já. E, claro, se eu empatasse essa posição, eu seria provavelmente o campeão do interior, né? Que era um dos meus objetivos para esse torneio, já que eu já tinha perdido uma partida, não era mais possível ser o campeão de fato em pontos, mas o campeão do interior estava bem à altura ainda. E nessa posição aqui ele me ofereceu empate, eu sinceramente me pisei para não aceitar realmente, era um jogador muito forte, um jogador muito experiente, e eu pensei, né, como eu me julgaria no outro dia, se eu tivesse sido dado empate nessa posição, com o peão a mais, e o peão já chegando aqui em C2 com o tempo na torre, né? E que com 30 segundos no relógio eu não respondi ele, não por ser ignorante, mas porque eu realmente achava que nessa posição o preto está jogando para ganhar. E eu fiz o lance C3, simplesmente. Então aqui ele jogou dama E3, C2, ganhando tempo na torre, né? Tempo muito importante. E que dama B7, pressionando o ponto fofo da posição, né? Que é esse ponto de D5. Ele jogou dama D4, torre aqui em C4. Agora tem muitos peões atacados nessa posição. Ele joga aqui nessa posição simplesmente torre, aliás, dama D2. E aqui eu tenho certeza que o Jung amaria que eu nessa posição jogasse simplesmente torre toma 4. Porque aqui agora ele jogaria simplesmente torre toma. E eu não consigo, de maneira satisfatória, atacar o Jung nessa posição. Porque eu tenho que defender a ameaça de cheque e a ameaça de dama H6, dama G7 ao mesmo tempo. Então eu não consigo tirar as minhas peças mais nessa posição. Em vez disso, obviamente, eu não caí nesse golpinho dele, né? De entrega de peão aqui, basicamente. Eu joguei G5. E olha que lance bacana aqui. G5, né? Eu tava jogando nesse lado do tabuleiro, né? Nessa ala. E eu mudo completamente o foco jogando G5. O que eu quero fazer com esse lance, meu Deus? Primeiramente, eu limito o cavalo. Então, o cavalo já nem volta mais. O cavalo tá totalmente preso. Eu evito o dama H6, né? Dou uma possível rota de fuga pro meu rei. E aqui, claro, se o Jung trocar, quem vai ser eu para reclamar, né? Ganhando um cavalo inteiro depois dessa variante. Claro, o Jung viu que não pode
tomar aqui em C2, jogou dama A5, o lance mais ativo da posição, com a ideia de me dar mate, basicamente, né? Ataque para mate aqui. Eu voltei a torre aqui para C8, né? Ele jogou rei H3 com a ideia de tomar, desviar minha torre da última fileira e começar um ataque de mate. Eu joguei cheque. E aqui o Jung, ele cometeu o erro decisivo da partida, né? Assim, a posição já é muito difícil, ele já não tem muitos recursos para conseguir escapar nessa posição, mas RG2 traria uma resistência interessante para o Jung. Ainda não é uma posição fácil de ganhar de negras, um dos jogadores apurados, pode acontecer qualquer coisa nessa posição. Em vez disso, ele jogou aqui nessa posição rei H4, que é um lance muito crítico, porque agora depois de dama F7, F5 seria ainda mais preciso, porque eu ameaço sequência de mate. Mas dama F7, na minha opinião, é um lance já bem bacana, porque agora eu ameaço F5, né, e posso tentar trazer a minha dama para o ataque, né? E aqui o Jung, ele comete o erro decisivo de fato, né? Já está completamente debilitado, mas aqui ele viu uma ideia, um golpinho bem interessante, né? Que é torre dama C2. Que agora, se eu tomo, ele me dá mate, né? E, tipo assim, esse seria o desfecho mais triste possível da história de um torneio meu. Levaria um mate, né? Simplesmente isso. Um problema é que o Jung não viu o cavalo G6 cheque intermediário, né? E agora eu tô voltando o cavalo para F8. Então ele tomou, torre tomou C2, cheque, cavalo F8. A partida ainda vai seguir por alguns lances, pessoal, mas assim, a posição objetivamente já é totalmente perdida aqui. Eu joguei com F5, tentando liberar minha dama pro ataque. Ele joga esse dama F8, eu dou o cheque. E aqui eu tenho a opção de tomar o peão ou de dar cheque aqui primeiro, né? Eu fiquei muito tentado a jogar essa posição. Muito tentado mesmo a jogar, mas aqui, vamos ser sinceros, pessoal, contra um jogador desse nível, a gente tem que tentar matar ele o mais rápido possível. A gente não pode dar chance, né? Ele vai trazer algum truque da cartola. Então aqui eu joguei simplesmente torre toma 4. Não me importo de ir para qualquer tipo de final agora, porque ele não tem um peão passado. Então eu tenho uma torre inteira a mais aqui. Ele joga cavalo toma F8, né? Se eu não me engano, nessa posição especificamente eu tinha uma sequência de mate forçado já, mas eu acabei não encontrando no tabuleiro. Eu joguei torre cheque. E aqui depois desse lance aqui, rei F2, eu joguei dama toma F8, ganhando material. Dama G5 cheque. Rei H8. Rei aqui em F3. Torre G4, né? Claro, a gente tá muito no apuro aqui ainda, a gente tá com 30 segundos cada um. Mas o Jung já tava fazendo uma cara de realmente não ia dar para ele na posição. Ele ainda volta a dama aqui. Jogo dama F6, né? Para evitar o cheque na diagonal. Dama C8. E depois de torre G8. O meu adversário, o Mestre Feed, várias vezes campeão cearense, já foi top 20 do Brasil. Atualmente, acho que ele está bem próximo disso também. Mestre Feed e o Galício abandonam a partida, né? Uma partida um pouco sofrida, sendo bem sincero. A abertura eu achei que foi um ponto bem interessante aqui. Ambos os jogadores jogaram a abertura de maneira bem precisa, né? Pegar uma referência como Crico e Mequinho e jogar uma boa partida realmente não é uma tarefa muito fácil, mas acho que a gente fez uma boa tarefa aqui, principalmente a partir desse cavalo E4. Eu acredito que o Jung começou a ter problemas na posição dele. Depois eu comecei a passar por um aperto posicional, mas acabei sobrevivendo, né? O que importa é fazer o ponto, não tem ponto feio. E como ponto-chave, com o lance principal da partida, eu vou colocar aqui o lance cavalo G6 cheque, que é o lance que basicamente arremata a partida. Então é isso, pessoal. Essa foi a minha vitória contra o Jung. Fiquei em segundo colocado no Campeonato Cearense Interior e pelo campeão, seu Daniel, que é de Fortaleza, acabei ganhando o título de campeão cearense interior, bicampeão, né? Acabei ganhando o campeonato ano passado. E, bom, é isso. Espero que vocês tenham curtido aí. Qualquer dúvida, qualquer análise que vocês possam adicionar aí nos comentários vai ser bem-vinda. E essa é uma partida para ser analisada muitas e muitas vezes ainda. Acredito que certamente uma das melhores partidas aí da minha carreira até o momento. Show, Joab. Parabéns pela partida, né? E aí fica a dica aí pra galera que sempre tem medo de jogar contra um jogador mais forte. É um exemplo prático aí que eles também erram, né? Então, você viu aí que por um detalhe o Jung
né, não foi preciso em algumas decisões. E aí a gente pensa que eles não erram, mas eles erram sim. E o Joab soube aproveitar muito bem aí esse pequeno erro e conseguiu aí o ponto, né? Muito bem, Joab, parabéns. Então com isso, pessoal, a gente encerra esse vídeo. E qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, tá? Que a gente vai estar respondendo vocês, beleza? Valeu, valeu, um grande abraço, boa noite.